Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. Fala para o seu irmão do lado: o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Irmãos, uma frase que a gente tem muito lido e ouvido por aí é: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas Deus é fiel a quê? A nós? Ele diz aqui: aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, se você amar a Deus, e a única maneira de você provar que ama a Deus é obedecendo a sua palavra, guardando seus mandamentos, Ele passa a ser fiel a você. Só há um Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Em primeiro lugar, guardar os mandamentos do Senhor, amar o Senhor e reconhecê-lo, que só há um Deus. E não colocar nada e ninguém no lugar de Deus. Parece ser o óbvio, ululante, mas analise sua vida. Quem é dono do seu tempo? Quanto do seu tempo, qual a maior parte do seu tempo que você dedica a uma determinada coisa? Quem é o seu Deus? Será que não é você mesmo? Será que não é o seu trabalho? Será que não é a sua família? Irmãos, ninguém e nada pode ocupar o lugar de Deus. O nosso Deus é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. Manifesta sempre a sua misericórdia. Até 1000 gerações, diz o texto. Mas Ele é fiel a quem o ama, obedece a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Fala para o seu irmão do lado: Deus é fiel a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, às suas promessas, e a quem crê e obedece a sua palavra. Então Deus passa a ser fiel a você se você crer e obedecer a palavra do Senhor. Deus não é fiel a pessoas. Deus é fiel a pessoas que creem e obedecem. Irmãos, Deus não é fiel a pessoas. Deus é fiel a pessoas que creem e obedecem. Porque tem muita gente que fala Deus é fiel, mas não sabe, não querem saber, ou às vezes conhecem e descumprem a vontade de Deus. Esse tipo de pessoa não tem a fidelidade de Deus. Você quer ver isso? 1 Samuel 2,30. É o famoso caso dos filhos de Eli. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, por toda a eternidade. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos, serão desprezados. A fidelidade de Deus é para quem o honra, para quem obedece a sua palavra, né? Quem faz jus à fidelidade de Deus, que não foi o caso dos filhos. Deus tinha feito um concerto com a casa de Eli, mas os filhos transgrediram, fizeram até abominações, e o concerto foi quebrado. Não havia mais fidelidade de Deus com eles, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Se nós sairmos da sua palavra, nós perdemos a fidelidade de Deus. Deus, por fidelidade à palavra, Ele não livrou o seu Filho amado do cálice amargo. O filho clamou: Pai, afasta de mim esse cálice. Por que o Pai não afastou? Porque Deus é fiel à sua palavra. Ou seja, Ele foi fiel à palavra e por isso não afastou o cálice amargo. Porque Deus já tinha dito na palavra, milhares de anos antes, que o filho morreria com sofrimento. Descreveu até em Isaías 53 que ele seria moído,
E se Deus muda, Ele estaria descumprindo a sua palavra. E Deus nunca descumpre a sua palavra. Então, se você quer ter bênção de Deus, você tem que se enquadrar na palavra. Não adianta, ninguém engana Deus, irmãos. Então, Deus, Ele não passa por sobre a sua palavra para abençoar ninguém. Não existe caso especial. Não existe sofrimento especial. Não existe, irmãos. O sofrimento do seu filho não foi abortado, porque Deus foi fiel à sua palavra. E essa é a garantia que nós temos, que se nós nos enquadrarmos, nós teremos bênçãos de Deus, porque Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios 1, 9. De novo, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel, e Ele nos chamou, irmãos, nos chamou para sermos fiéis, fiéis em Jesus Cristo, fiéis no seu Filho, porque Jesus Cristo é a palavra. Nós devemos ser imitadores de Deus, de Cristo. Nós devemos também ser fiéis, fiéis a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel, preste atenção, fiel às autoridades constituídas por Deus. O marido é uma autoridade constituída por Deus. O pastor é uma autoridade constituída por Deus. Quando você é fiel às autoridades constituídas por Deus, você é fiel a Deus. Entendam? Isso é muito delicado. A fidelidade é um fruto do Espírito. A pessoa que não é fiel ainda carece de ser plena do Espírito Santo de Deus. É um fruto que nós devemos desenvolver. Porque a fidelidade nos abençoa. E abençoa aqueles que nos cercam. É espetacular isso. Porque a infidelidade é obra de Satanás. Satanás foi infiel à direção de Deus. Satanás criou a infidelidade. Satanás criou a traição. Satanás criou tudo aquilo que é mal. Então, junto com a infidelidade, vem os males, vem perdas e vem sofrimento. É muito sério isso, irmãos. Esteja onde você estiver, faça o que você fizer, seja fiel a Deus e a palavra de Deus e as autoridades constituídas por Deus. Evite perdas. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Deus é fiel, e Ele não permite lutas acima do nosso limite, acima da nossa capacidade. Deus, Ele nos trata, mas Ele também nos guarda, nos protege, nos dá escape. Muitas lutas permitidas por Deus, ou até mesmo enviadas por Deus, não são males, mas são tratamentos do Senhor. E nós temos que ter isso em mente. Quando a gente diz que todo o mal vem do inimigo, vem mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente padece que não é um mal, é um tratamento de Deus, é um remédio amargo, né? É aquela injeção que ninguém quer, mas que faz bem. Entendam, devemos confiar na fidelidade de Deus e resistir às aflições, sem sair da palavra do Senhor. Há dois casos maiores na Bíblia sobre fidelidade. Daniel, capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes bonitos, né, irmãos? É bonito, né? Na província de Babilônia. Daniel 6, 28. Esse Daniel, pois, prosperou
no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram livramentos de Deus e prosperaram numa terra estranha. Por quê? Porque eles foram fiéis a Deus. Eles contrariaram 2 decretos hereges, um impedindo oração e outro mandando se prostrar sobre um ídolo. Mas eles foram fiéis a Deus, foram fiéis à palavra de Deus, e Deus os livrou na fornalha e na cova, ainda os fez prosperar. Deus dá o escape, Deus dá livramento, se você for fiel, irmão. Irmãos, tem situações que o inimigo vai te colocar para que você negue a sua fé, para que você negue o amor a Deus. Seja fiel a Deus, que Deus vai te livrar. Ah, pastor, mas eu corro o risco de perder o emprego. Se isso ocorrer, perca, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem um emprego melhor para você. Seja fiel ao Senhor. Amém? Tem que ser fiel a Deus, a palavra de Deus, principalmente nas situações adversas. Aí você vai ter livramentos. Porque ser fiel a Deus quando está tudo bem é simples, é fácil. Mas quando tudo conspira contra, aí Deus vai te honrar. Amém? Há um versículo lá em Atos 5:29 que precisa ser muito meditado. Esse versículo diz: mais importa obedecer a Deus do que a homens. No caso de Daniel era claro, porque Ciro e Dario eram ímpios. Mas tem muitas pessoas que usam esse versículo para desobedecer autoridades constituídas por Deus. E quando você desobedece uma autoridade constituída por Deus, você está desobedecendo a Deus. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitos usam esse versículo para desobedecer autoridades, né, constituídas por Deus. Eles estão, na verdade, desobedecendo a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós todos estamos sujeitos às autoridades. Irmãos, eu tenho visto alguns debates na televisão a respeito da palavra de Deus, e alguns assuntos que tem 3, 4 versões, dependendo do tipo da igreja. Quem é que está certo? Ninguém sabe. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra nos é revelada de vários modos. Nem sempre uma ordem contraria a palavra, para não ser obedecida. Então, seja fiel. Seja fiel. Se não conflitar claramente com a palavra, seja fiel. Você quer ver um caso aqui? Ruth 1,16. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me inste, ou não insista, para que te deixe e me afaste ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso é uma declaração da Ruth para Noemi. A Ruth está mostrando um grande segredo aqui. Ele era incondicionalmente fiel a Noemi, porque sabia que a Noemi era uma mulher de Deus, inclusive uma mulher que a evangelizou. Então esse é um grande e bom exemplo. Fidelidade. Nós temos que ter também, ninguém atira o sapato nem a cadeira em mim, fidelidade a pessoas, pessoas de Deus, né? Quando você é fiel a alguém de Deus, você está sendo fiel a Deus. É claro que a nossa fidelidade tem que estar sempre na palavra,
mas nós temos que ser fiéis à obra de Deus. Nós temos que ser fiéis à igreja do Senhor. Nós temos que ser fiéis à liderança. Nós temos que ser fiéis ao pastor, homem e mulher de Deus. E olha, você também tem que ser fiel dentro da palavra, na sua empresa, no seu emprego, se estiver na palavra. Se não tiver nenhum Ciro ou Dario lá na sua empresa. Porque a pessoa que é infiel, ela perde, ela não prospera, ela não cresce. O infiel é aquela pessoa que, às vezes com ou sem justificativas, ela trai. O que é uma mulher infiel? É aquela que adultera, aquela que engana, é aquela que ninguém confia. O infiel só recebe o fruto da sua infidelidade. Entenda, irmãos, nós temos que estar atento a isso, porque se a pessoa ela é infiel, por exemplo, ao parceiro, à parceira, ela está sendo infiel a Deus, mesmo que seja uma infidelidade mínima, e está sendo infiel a Deus. A pessoa que uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está acolá, não é uma pessoa fiel, irmão. Então defina-se aonde você quer estar e seja fiel por aquilo que você definiu. Não ficar, eu vou lá, eu vou aqui, vou aqui, vou aqui. Isso é infidelidade, irmãos. Isso não agrada a ninguém, não agrada ao Senhor. É claro que a pessoa no início ainda ela está pesquisando, ela pode estar pesquisando algumas coisas, mas a partir do momento que ela achou, mantenha-se fiel, porque isso é uma tendência à infidelidade. Sempre vai surgir algo. É aquela pessoa, irmãos, que vive elogiando o marido da vizinha. Uma tendência enorme para a infidelidade. O marido da vizinha, o marido da vizinha. Como diz a palavra, seja fiel no pouco aí, que sobre muito Deus vai te colocar. O infiel, ele não tem livramentos, mas não prospera, não se converte, ele não se converte. A Ruth era fiel a Deus e fiel a Noemi. Josué era fiel a Deus e fiel a Moisés. Eliseu era fiel a Deus e era fiel a Elias. Então nós temos que procurar sermos iguais a isso, iguais a eles, com esses exemplos, irmãos. Não se colocar com uma superioridade, falando, eu sou só fiel a Deus. Não, irmão, todos nós estamos sob autoridade, tem autoridades constituídas sobre a nossa cabeça. É claro que chega um ponto que você analisa e fala, são tantos os agravantes, são tantos os indícios, que eu não posso continuar sendo fiel a essa pessoa. Aí você pega o seu bonezinho e... Mas, enquanto estiver lá, procura ser fiel. Porque, muitas vezes é prova de Deus. Muitas vezes é prova de Deus. Deus é fiel à sua palavra. E quem obedece a sua palavra. E Deus testa a nossa fidelidade no pouco. Muitas vezes Deus vai te dar algo que você vai falar, só isso? Mas se você falar, glória, Senhor, bendito seja o seu santo nome por essa botija de azeite, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Então seja fiel no pouco, que sobre muito Deus vai te colocar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos ser tentados, teremos tribulações, mas fique fiel, irmãos. Fique fiel até a morte, para receber a coroa da vida. O diabo tenta, traz males, ele te prova para que você desista. Uma pessoa que desiste e uma pessoa que é infiel a Deus, infiel à palavra do Senhor. Entendam, fidelidade é prova de fé.
Não, estou com o Senhor e vou até o fim. Só quem for fiel até a morte, até o fim, vai receber o melhor de Deus, a vida eterna. Desistência é infidelidade. É infidelidade aos planos, aos propósitos, às metas, aos objetivos. Então, seja qual for a situação, seja fiel a Deus. Porque Deus sempre será fiel se você estiver enquadrado na palavra. Evite perdas maiores. Deus vai te recompensar. Seja fiel a Deus, à palavra, aos homens de Deus, ao chamado. Seja fiel ao seu chamado. Às vezes a pessoa tem um chamado, irmãos, para pregar. E ela quer cantar, irmãos. Ela quer tirar um braço de ferro com Deus. Não, Senhor, mas eu quero cantar. E o Senhor chamou para pregar. Seja fiel ao chamado de Deus, irmão. Deus é quem sabe de todas as coisas. Seja fiel à obra do Senhor. O Deus fiel lhe dará livramentos, bens, prosperidade. Com certeza absoluta, irmãos. Então, nós temos visto muito aí. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas será que Deus é fiel a todos? Não. A palavra nos revelou que Deus é fiel àqueles que são fiéis à sua palavra. Deus não atrela a fidelidade a pessoas. Não, Deus é fiel aos menores de 25 anos, aos maiores de 50 anos. Não. Deus é fiel àquele que é temente à sua palavra. Deus é fiel àquele que respeita as autoridades constituídas por Ele. Deus é fiel àquele que guarda os seus mandamentos. Nós somos dependentes da fidelidade de Deus para que haja bênçãos e para que haja cumprimento de promessas sobre as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos orar.